Boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho, tomada de decisão, o grupo 8, sobre a Vale. A gente vai atravessar tópicos como o início, que é a estruturação da empresa, né, como que a empresa ela se organiza, a análise SWOT, os problemas que ela está vivenciando atualmente e a decisão que foi tomada para mediante esses problemas, né? Então, no início, sobre a criação da Vale, ela foi fundada em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas. Ela surgiu para atender a crescente demanda por minério de ferro no contexto da Segunda Guerra. E ali, poucos anos depois, a empresa já era responsável por cerca de 80% das exportações no Brasil. Ainda nas décadas seguintes, a Vale ampliou suas atividades para outros países, iniciou a diversificação de negócios e consolidou-se como líder global em minério de ferro na década de 70. Na década de 90, marcou o início sobre a discussão da privatização da Vale, que terminou em 1997. Esse processo impulsionou uma grande reestruturação interna e o início da internacionalização agressiva da empresa. Isso fez com que ela passasse a atuar fisicamente em mais de 30 países, incluindo Canadá, Indonésia, Omã e Moçambique. Em 2006, a mineradora Inco foi adquirida pela Vale, o que fortaleceu muito mais a presença dela no setor de níquel. Essa fase também foi marcada por cortes de pessoal e foco na eficiência e na competitividade. Aqui temos um pouco sobre uns gráficos referentes à atuação da Vale globalmente e um pouco do quadro acionário dela. Expansão global e modernização. Após a consolidação e privatização da Vale, a Vale continuou a expandir suas operações agora com focos em minerais estratégicos para a transição energética como níquel e cobre. E teve projetos como Novo Carajás, Salobo 3 e ampliação da planta Onça Puma, que destaca o investimento contínuo na extração de metais essenciais. A empresa também avançou na logística, com ampliação de estradas de ferro, Carajás e investimentos em portos de transporte ferroviário. Os investimentos anuais se mantêm entre 6,3 e 6,5 bilhões de dólares. Aqui um pouco sobre sustentabilidade e recuperação de imagem devido aos acidentes, né, envolvendo a Vale nos anos de 2015 até hoje em dia, que a imagem é impactada até hoje, né? Aqui um pouco das imagens sobre o acidente, os ocorridos, marcas que ainda permanecem referentes a este acidente, a esse ocorrido, né, que gerou marcas profundas até hoje, e os níveis de tomada de decisão. Né? Temos o nível estratégico, que em 1997, sob o governo de FHC, a Vale foi privatizada e um quarto do capital foi vendido à CSN, Little Participações, Electron SA e Sweet River. A empresa adotou estratégia de expansão por aquisições, destacando a compra da canadense Inco em 2006, consolidando sua posição na potência global e passando da quinta para a segunda maior mineradora do mundo. Temos no nível tático, que temos aqui a modernização do monitoramento de barragens em tempo real, a atualização periódica de segurança e reformulação do conselho administrativo com a inclusão de executivos do setor de mineração. O nível operacional, que é o nível representado por supervisores técnicos e operadores, com protocolos mais rígidos, salas de controle centralizadas, treinamentos frequentes e sistemas de alertas em áreas próximas. Né? E basicamente isso aqui é um pouco do início sobre a Vale. Agora, falando sobre análise SWOT, nós temos as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Né? Aqui falando um pouco sobre o microambiente interno da força, a gente pode destacar que ela é uma das maiores mineradoras do mundo. Ela tem seus próprios métodos de transporte, o que ajuda ela a gastar menos. Trabalha com vários tipos de minérios, que não depende só de um, e ela está investindo bastante em projetos sustentáveis. As fraquezas dela são a imagem, o dinheiro para seguir essas regras, depender muito do Brasil também, né? É um risco não ter muito expansão forte para o exterior, né? Referente a oportunidades. Demanda por metais para a produção de energia limpa, carros elétricos, etc. E grandes países como China e Índia estão em busca disso. Né? Aqui falando um pouco sobre as ameaças, o preço dos minerais é muito volátil atualmente, o que pode afetar os lucros, visto o que aconteceu com o minério de ferro que a China parou de comprar. Tem muita concorrência, né, no setor, e qualquer crise mais ou menos impactante no mundo já pode causar um grande problema para a Vale. Que os principais problemas vivenciados pela Vale é principalmente sobre a tragédia humanitária que ela teve
em 2015 e em 2019, né? Uma tragédia humanitária ali, social, econômica, política, em todos os aspectos, né? Isso fez com que ela houvesse muitas mudanças internas rigorosas para a fim de que a imagem da empresa realmente fosse ali mudada de dentro para fora para todo mundo nunca mais ver, né, tentar mitigar o que ocorreu com a Vale nesses anos. E recentemente a Vale também teve um prejuízo relacionado ao minério de ferro, que o preço do minério de ferro teve uma queda significativa, o que fez com que a China, principal compradora da Vale, acabou se distanciando do mercado. Então, isso fez com que a Vale perdesse bastante valor de mercado, tanto em ação quanto em lucro. Falando um pouco sobre tomada de decisão, né, contextualização da crise, que ela novamente passou por processos de crise relacionados à imagem, né, também passou e também referente ao a crise econômica, né? São esses dois tópicos que a gente escolheu abordar no trabalho. Aqui nós usamos duas ferramentas, que foi o diagrama de Ishikawa, para explicar um pouco sobre o desabamento das barragens, né? Então aqui nós temos os métodos, meio ambiente, máquinas, materiais, mão de obra e medições. Todas as falhas nesses processos levaram ao desabamento das barragens, certo? E aqui também o plano de ação 5W2H, né, que tem uma série de fatores que a gente pode analisar, que a gente pode implementar para melhorar principalmente a prevenção dos desastres ambientais, visto que esse é um dos problemas mais gigantescos que a Vale teve nos últimos anos, que aí visa a contratação de profissionais qualificados para a área, auditorias, enfim, gastos com implementação de sensores inteligentes, enfim, diversos investimentos aqui que já passa dos 70 bilhões de reais, né? E aqui um pouco dos dados estatísticos da empresa ao longo desses anos, né? Teve 270 mortes causadas pelo rompimento, 37 bilhões já desembolsados em indenizações e multas ambientais, 100 bilhões em valor de mercado que ela perdeu no ano de 2024. E aqui temos também aqui um pouco sobre os investimentos médios anuais que geram ali nos bilhões de dólares, ali 6,3, 6,5 bilhões. Também a Vale comprometeu a eliminar todas as barragens a montante até 2025 e descaracterizar todas as usinas críticas até 2035. Expansão logística e recuperação parcial da imagem, que isso aqui que eles estão tentando visar até os dias de hoje. Então, os dois projetos que a gente teve na tomada de decisão foi principalmente visando a recuperação da imagem da Vale.